Baseou aqui na mesma mensagem, na mesma usina, na mesma palavra com o irmão. Amém? Graças a Deus. A palavra que eu quero passar para vocês hoje, creio que está entre os 5 versículos mais conhecidos da Bíblia. E se eu começar com a primeira palavra do versículo aqui, eu tenho certeza que vocês terminam ele aí, né? Diz assim: tudo posso. Naquele que fortalece. Muito conhecido, né, irmãos? Muito conhecido, sim. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos abrir a Bíblia lá e vamos refletir hoje sobre esse versículo. Às vezes mal interpretado, irmãos. Mas o Espírito Santo hoje vai nos direcionar através dele. Amém? Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Depois Efésios. Deixa eu marcar aqui. Vamos achar? Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, não fechem a Bíblia, mas vamos continuar meditando sobre ele. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos o transmissor da Tua Palavra. Senhor Jesus, abençoa essa noite, abençoa essa igreja. Coloca, Senhor Deus, palavras em minha boca que venham direto de Ti, Senhor Deus, para que tenham contentamento e também tenham alento para os corações dessas pessoas. Abençoa aqui, Espírito Santo, fica conosco, dá-nos a direção e a sabedoria. Precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade. Esse é um versículo, como eu falei, dos mais conhecidos da Bíblia. Com certeza vocês já viram ele, né, em algum quadro, em algum adereçozinho, até em bandana de caminhão. Tem um amigo meu que ele tem tatuado essa mensagem no braço: tudo posso naquele que me fortalece. Mas se tudo posso, então quer dizer que eu posso tudo. A Bíblia está falando isso? Tudo posso? Será que eu posso então fazer todas as coisas? Eu posso pecar? Eu posso fazer tudo posso, porque Ele está me dando direito? Aqui agora a gente vai aprender, às vezes não tirar o versículo dele e estudar o texto inteiro, para ver o que realmente Paulo está falando para nós nessa mensagem. Eu coloquei isso um tema para ele, que é dizer assim: contentamento. Né? Estar satisfeitos em todas as circunstâncias. Se vocês acompanhar comigo lá, no versículo 10 em diante, vai dizer assim: alegro-me grandemente do Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque estejais necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando a necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui chega o versículo. Saiu uma pesquisa esses dias atrás, na Faculdade de Economia, que pesquisaram os mais milionários, pessoas com patrimônio acima de 8 milhões, 30 milhões. E fizeram uma pergunta, mais de 4 mil pessoas foram entrevistadas, fizeram uma pergunta para eles: com todo esse dinheiro, né, o que vocês mais querem? Um quarto, 25% alegaram assim que eles queriam 1000 vezes mais do que eles tinham. Uns até com 30 milhões. Né? Outros 25%, né, queriam um patrimônio não muito, só umas 500 vezes do que eles já tinham. A outra metade alegaram que ainda não estavam satisfeitos. Então a gente já sabe, essa resposta a gente já sabe que não é o dinheiro que vai te tornar satisfeito. Então, Paulo, ele escreve essa carta para os Filipenses, essa carta é chamada de Carta da Alegria. Nesse momento que ele escreve essa carta, ele está preso, prestes a morrer, já está chegando ao fim da vida dele. E nesse meio tempo, um irmão da igreja viaja 1.200 quilômetros e traz uma oferta para ele, lá da igreja de Filipos. Então ele vem contando notícias da igreja de Filipos, de Filipenses, que foi uma das primeiras igrejas a ter no continente europeu. Através dessa igreja, que foi instalada lá, passaram-se os anos,
veio a Reforma Protestante e hoje os evangélicos conhecidos, com certeza, partiram dessa igreja. Então, essa igreja é uma igreja muito amada por Paulo, porque ela ajudava muito ele. Até que esse irmão Epafrodito, ele traz essa oferta para ele e ele vai dizer assim, ó, muito obrigado pela sua oferta, muito obrigado, mas não é a oferta que eu quero saber de vocês, porque eu já passei muita necessidade. Né? Nós que estudamos a vida de Paulo, a gente vai ver, sabia que no começo da vida dele era um perseguidor, né? Ele era anticristão, ele era anticrente, ele é um cara que perseguia, que brigava, que matava. Na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, ele está lá vendo a morte de Estevão, segurando as vestes e dizendo assim, tipo, zombando daquele momento. Então Paulo era esse cara, que no fim da vida dele, ele vai escrever que está contente já com toda essa situação que ele passou. Porque em Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 12, vamos entender um pouquinho o que Paulo passou para chegar até esse nível. Às vezes nós estamos passando por esse momento tão difícil, né, irmãos, de pandemia, né, muitas pessoas passando dificuldade, né, mas também, por muito pouca coisa, as pessoas às vezes estão se desviando da igreja, desviando dos caminhos de Cristo, né, às vezes, né, por pequenas coisas, já não quer mais saber de estar junto com a outra, né, com o marido, com a esposa, por qualquer coisinha já está brigando com outros, né, já está às vezes até, oh meu Deus, Deus esqueceu de mim. Né? E Paulo, para poder chegar nesse nível de estar contente com todas as situações que ele está, no capítulo 11 de 2 Coríntios, lá no versículo 23, vai contar um pouquinho do que esse homem passou. Ele era um perseguidor, ele odiava os cristãos que estavam naquela época ali. Mas, quando ele chega nesse ponto da vida dele, ele vai contar o que ele já passou. Ele vai dizer assim, eles são ministros, ele está falando para a igreja de Coríntios, eu também sou ministro. Eles falam que trabalham, eu também trabalho. Em açoites, acima da média eu tive. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites, exceto um. Nisso aqui, irmãos, esses 40 açoites menos um, segundo a história conta, que eles começavam a açoitar quando prendiam. E daí chegava lá no 38, os soldados diziam, esqueci qual que era mesmo, que começava de novo, açoitando de novo, açoitando de novo. Então, assim, não era qualquer varadinha, não é, que a gente levava ali da mãe às vezes, não, era, chegava no 39, no 38 ele esquecia e começava tudo de novo. Então, assim, por 5 vezes ele aconteceu isso. 3 vezes foi estudado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes fui naufragado. 1 noite e 1 dia passei nas profundezas. Aqui que ele passou, outras versões falam que ele ficou 24 horas boiando no mar. Tudo pelo amor evangélico, que ele já está, né, contando a vida que ele passou. Em viagens missionárias, muitas vezes fiquei em perigo de ladrões, em perigo de pessoas da minha própria nação, em perigos de pessoas que não eram da minha pagãos, em perigos em cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, entre falsos irmãos, em exaustão de dor, em vigília das noites, muitas vezes passando fome, passando sede, em jejum muitas vezes, frio, na nudez. Tem uma irmã lá que essa irmã, ela tinha adivinhações e muita gente ganhava dinheiro com ela. E ele vai lá e repreende esse espírito nela, e ela para de ter essas visões, se converte, ela e a família dela se converte, né? E as pessoas que ganhavam dinheiro com isso, o que fazem? Vão lá e prendem Paulo. No primeiro dia lá, Paulo e Silas vão presos. Eles estão na prisão, começam a cantar, né? Paulo e Silas estão cantando na prisão, que acontece um terremoto. Nesse terremoto, abre-se as portas, né, da prisão e o carcereiro lá que cuidava arranca da espada para se matar e ele fala, não se mata, estamos aqui. Lembra dessa história? Foi lá em Filipos, lá no comecinho. Então ele fala assim, ele vai dizer assim que por essa igreja de Filipos ele teve até a dor dele era dor de sangue, o amor que ele tinha, ele deixou o sangue dele naquela igreja. Então, irmãos, pela vida de Paulo, nós vamos aprender o que Deus tem para nós. Esse versículo
13, tudo posso naquele que me fortalece, ele traz consigo, atrás dele, o que realmente Deus está explicando para nós. Posso ter dificuldade, posso ter, viver em situações difíceis, mas se nós tivermos Cristo fortalecendo nosso coração, nós podemos tudo. Aí sim, nós estivermos satisfeitos, tivermos satisfação em Deus, aí sim nós vamos ficar plenos disso. Alguns versículos eu separei para nós vivermos essa confiança em Deus, para nós exercitarmos a nossa fé, porque muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e às vezes não sabe para onde recorrer. Você vai lá, abre a Bíblia e tem um versículo que salta aos olhos e fortalece você. Esse versículo muitas vezes te fortalece. Na própria carta de Filipenses, lá no versículo 4 mesmo e 6, ele diz assim, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes de tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela sua oração e súplica. Eu sempre converso com os meus amigos, às vezes que não são, não frequentam igreja, não estão participando. Eles falam assim, mas como é que eu não sei rezar. Eles falam assim, eu não sei rezar. Eu falei, como que deve se portar? Se ninguém saber, entra na tua casa, vai lá para o quarto, se ninguém está sabendo, se fecha lá e conversa com Deus. Faz a tua oração de maneira espontânea. Deus, ele é o nosso amigo íntimo. É o nosso, e assim nós temos aquele amigo que a gente pode contar tudo, para Deus a gente pode contar mais ainda, pode abrir o nosso coração. E aqui nesse versículo 4, 6, diz assim, leve os seus pedidos conhecidos diante de Deus com orações e súplicas. Suplique a Deus, às vezes está passando um momento difícil, peça a Deus com toda súplica. Pode gritar, pode espernear. Tem um momento na minha vida que eu estava passando uma dificuldade e parece que as coisas não andavam. Teve uma tarde, eu cheguei em casa, desesperado, assim, Deus, eu preciso da sua ajuda, pedindo em súplica para Ele. Eu lembro que eu saí, abri a porta da minha casa, assim, e saí, dei um berro lá fora, assim, sabe? Diabo, chega, você não vai mais ter domínio da minha vida, Dei um berro, supliquei alto, e as coisas começaram, sabe? Assim, tomei posição, Deus. E isso eu digo para vocês, tomem posição, a tua súplica, peça para Deus. Ele é fiel para nos ouvir. No livro de Naum, diz assim, o Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio nos tempos de angústia, momentos que estamos passando aí, quantas pessoas que perderam a vida nesse momento, nessa maldito vírus que está aí, nós estamos passando por esse momento difícil, mas Deus tem guardado, estamos aqui, graças a Deus, glória a Deus, estamos aqui, perdimos parentes, perdimos pessoas, essa pandemia, se teve algo bom, que é impossível ter algo bom, mas eu aprendi muito com ela em situações, na morte do Ivanor, que é o tio da minha esposa, e a gente viu a comoção das pessoas naquele momento, criaram um grupo e foi feito bastante pessoas ali, e eu comecei a refletir, se eu partisse hoje, será que teria a comoção que teve? Será que eu estou deixando às vezes para as pessoas algo bom? Que nem muitas pessoas, eu conversei com muitas pessoas que disseram assim, ele me ajudou, Ele era um frequentador de igreja, ele não era, assim, um evangélico, mas muitas pessoas falaram assim, ele me ajudou. Então, assim, será que eu, como cristão, como que acredito em Deus, será que eu estou deixando também esse legado para as pessoas? Então, para mim, foi uma reflexão muito grande nisso aí. Esses dias atrás, a gente perdeu o pastor Francisco, da cidade de Palmas, foi meu pai na fé, que através dele, da mensagem que ele compartilhava na igreja, que eu me batizei lá em Palmas, há 13 anos atrás. E nessa mesma semana que ele estava passando dificuldade, estava também a Isabel Hermes lá, me criei com ela, sabe, sim, uma querida minha, me criei com o Anderson ali, sim. E nós estávamos ali orando, pedindo para Deus dar o livramento, para Deus cuidar, e partiu para a glória. E o pastor Francisco também partiu para a glória. Eu fiquei pensando, tentando refletir, entender esse momento. Daí eu entendi o que em Palmas existe uma igreja com mais de 1000 membros. Ele era um superintendente, existia um Paraná inteiro orando por ele. Ele era de Rio Grande do Sul, existiam muitas igrejas no Rio Grande do Sul orando por ele. Mas o que quer dizer isso? Ele não era melhor que ninguém. A Isabel podia ter poucas irmãs, mas não era melhor. O amor de Deus é incondicional. Ele ama você de qualquer maneira. Porque se ele salvasse o Francisco, e não salvasse a Isabel, poxa,
Por quê? Porque tem mais pessoas orando? Não. Eles partiram para a glória. Eles eram crentes em Deus. Então, assim, o amor dele é incondicional. Ele ama cada um, independente do que nós somos. Provérbios 16:13, livro 16:13, desculpa. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Glória a Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Eu tenho aprendido, irmãos, ultimamente, tudo que eu faço, todos os passos que eu dou, eu oro a Deus antes. Né? Até nós estávamos conversando com a minha esposa esses dias atrás, né, de situações pequenininhas, às vezes sim, bobeiras. Será que eu vou por aqui ou vou por ali? Né? Na rua, orar a Deus, pedindo orientação de Deus, porque aí você torna a dependência de Deus e você começa a viver coisas na tua vida que você sabe que Deus está com você naquele momento. Quando você coloca Deus, você faz planos, você deseja no teu coração, assim, não é errado você desejar as coisas. Apresente para Deus o que você quer. Deus, eu quero tal coisa, eu preciso disso, eu preciso, Deus. Coloque lá. Deus vai mover situações para você. Às vezes as pessoas pedem e não tem a paciência para esperar. Não tem aquela paciência para você esperar acontecer a bênção. E às vezes acaba até falando, não quero, Deus não quis me abençoar. Mas às vezes, para acontecer algo na tua vida, Deus tem que mover muitas outras coisas para chegar na situação. Né? Às vezes eu dou exemplo ali, nós estamos agora, né, trocando loja com a mãe. Há um ano antes, nós estávamos negociando, eu ia ficar com a loja dela. Eles estavam fazendo negócio de pai para filho, né? Estavam negociando. E daí foi, mas não sentimos paz. A gente orou e não sentiu paz. Passou-se o tempo, mas sempre eu tinha o desejo de aumentar a minha loja. Sempre tive esse desejo. Eu disse sempre para Deus, eu quero, né, aumentar, sempre pedindo a Deus. Mas a gente via que não existia local, às vezes, para poder aumentar. De repente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo, vai melhorando a nossa forma de administrar, e daí Deus prepara um lugar melhor para a mãe, maior para ela, entendeu? Ela não saiu, não fechou nada, aumentou, para abrir uma oportunidade para mim maior também. Então, às vezes, tem que mover muitas coisas. Então você está sensível a essa voz do Espírito Santo, tem que entender, às vezes, que tem um tempo, existe um processo para chegar. Mas o primeiro lugar, coloque na mão de Deus, apresente para Ele. Deus, eu tenho esse desejo, eu quero isso para a minha vida, eu estou precisando disso. Uma cura, uma situação financeira, tudo. Coloque, apresente. A gente sabe disso. Ele está falando aqui para nós. Consagre, entregue, confia nele, né? Os seus planos, eles serão bem-sucedidos. A palavra dele não erra. Ele está falando aqui, seus planos serão bem-sucedidos. E o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades que vocês têm por meio de suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso que ele vai colocando para nós aqui, ele vai assim, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as necessidades. Às vezes, mas não é tudo que eu posso, é tudo que ele sabe que nós precisamos. Porque às vezes nós pedimos coisas grandes para Deus, né? Vamos lá sonhar. Deus, eu quero uma Ferrari. Mas, será que nós temos condições hoje de manter ela? Né? Será que nós temos condições? Então, assim, às vezes, eu lembro uma vez o pastor comentou num culto, eu quero um carro, Deus, eu quero um carro, mas a pessoa não tinha nem a carteira ainda. A pessoa não tinha tirado a carteira, não tinha feito uma garagem na casa. Deus vai abençoar? Não pode, porque se a pessoa ganhar um carro e sair, o que vai acontecer? Ela pode ser multada, pode ser presa, entendeu? Então, nesse tipo de situações, tem que existir um processo para acontecer isso, né? João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Tudo que você fazer, tudo que você orar para Deus, você colocar na mão de Deus, tem que ter paz no coração. Se você vai fazer um negócio, vai conversar com alguém e não sentir paz, não falei, a minha mãe e o meu pai me ofereceram um negócio de pai para filho. Vamos dar um exemplo assim, custava 100 mil, te dou por 30 mil. Nossa, é um negocião. Mas nós não sentimos paz. E se não sente paz no coração, você fica ansioso, agoniado. Poxa, mas um negócio desse, né?
pai para filho, né? Você anda com o pai e com a mãe, se eu não pagar, é o pai e a mãe ainda, né? Não. Falei assim, não sentimos paz. E Deus teve a maneira de abençoar dele. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Porque aqui ele vai falar o versículo principal. A partir do momento que vocês confiam, oram, entregam na mão de Deus, consagram tudo nele, ele vai dizer para vocês, podem confiar, porque eu venci o mundo. E ele já deixou isso claro para nós. Se ele venceu, nós também vamos vencer. Porque nós estamos nele. Nós estamos nele. A partir do momento que nós aceitamos Cristo em nossos corações, nós já fazemos parte dele. Nós já somos com ele. E se nós já somos com ele, ele venceu e já deixou para nós. Vocês também vencerão. Aí sim, com tudo isso, consagrado ao Senhor, aí você vai dizer assim, passei aflição, passei dificuldade, passei fartura, estou na bênção. Agora eu posso dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quero pegar vocês para ficarem em pé. Vamos orar juntos, irmãos. Vamos orar juntos. Eu já quero convidar a mãe para subir aqui, para estar orando junto com nós, confirmando essa palavra. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez te adoramos, Senhor Jesus, e te louvamos. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento que passamos aqui, Senhor Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado por o Senhor nos estar nos fortalecendo. Em todos os momentos que estamos passando, Senhor Deus, o Senhor está conosco. Te louvamos por isso, Senhor Deus. Te louvamos por o Senhor ser a nossa força, meu Pai querido. Assim eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, meu amigo, em nome de Jesus. Graças a Deus, louvamos.